A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal que o senador Sérgio Moro, do União Brasil, seja condenado à prisão por suposta prática de calúnia contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. O pedido foi feito após ter circulado um vídeo nas redes sociais na última semana, em que o senador e ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, estava numa festa junina com sua esposa, quando aparece sorrindo com as pessoas presentes e diz que iria comprar um habeas corpus do ministro Gilmar Mendes. Não, isso é fiança, instituto, para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Não, tá muito baixo. Após a repercussão, Lindora Maria Araújo, vice-procuradora-geral da República, se manifestou e afirmou que o ex-ministro da Justiça cometeu crime de calúnia contra o ministro do STF, ao sugerir que o magistrado pratica corrupção passiva e abriu uma denúncia contra o senador. Na denúncia, a procuradora afirmou que Sérgio Moro emitiu a declaração em público, na presença de várias pessoas, com o conhecimento de que estava sendo gravado por terceiro, o que facilitou a divulgação da afirmação caluniosa. Por isso, o órgão solicitou que Moro seja condenado e perca o mandato, caso a pena aplicada seja superior a 4 anos de prisão. No STF, a ministra Carmen Lúcia será a relatora do caso. Pelas redes sociais, Moro saiu em sua defesa e afirmou que sempre respeitou o Supremo Tribunal Federal. Naquela ocasião, eu disse à imprensa que os vídeos haviam sido retirados do contexto, que aquilo fazia parte de um contexto de brincadeira e que, ainda que a fala possa ser considerada infeliz, não contém nenhuma acusação contra qualquer ministro. Sempre tratei o Supremo Tribunal Federal com respeito, seja quando elogiei, seja quando, exercendo a liberdade de expressão, o critiquei. Ele também destacou que foi denunciado sem ao menos ter sido escutado e afirma: estamos vivendo tempos sombrios, onde a liberdade de expressão está sendo violada. Agora, o que me espanta é ter sido denunciado em 3 dias, um senador da República, sem sequer ter sido ouvido previamente para esclarecer as circunstâncias, sem sequer ter sido consideradas as explicações que foram oferecidas. Estamos em tempos sombrios, nos quais a liberdade e o devido processo estão sendo deixados de lado. O senador Jorge Cajuru também foi denunciado por acusações contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, também foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por calúnia contra o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. De acordo com a denúncia assinada pela vice-procuradora-geral Lindora Araújo, o parlamentar, em 3 ocasiões, acusou o magistrado de vender sentenças. Em algumas ocasiões, Cajuru já chamou Gilmar Mendes de ministro corrupto e afirmou que o magistrado vende sentenças à vida inteira e por isso seria milionário. Nós queremos saber como você tem 20 milhões de patrimônio. De onde você tirou esse patrimônio? De Mega Sena? De herança de quem você tirou, Gilmar Mendes? Foram das sentenças que você vendeu, seu canalha! Das sentenças que você vendeu! O senador não se pronunciou até o momento. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, participou hoje do primeiro Fórum Interconselheiros do atual governo. A Secretaria-Geral da Presidência da República realizou o primeiro Fórum Interconselhos da atual gestão do governo federal, que reuniu cerca de 300 pessoas em Brasília. Na reunião estavam presentes a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e o atual ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo. O fórum deu início ao processo de elaboração do Plano Plurianual Participativo, que será lançado oficialmente pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia 19. Na ocasião, o presidente também anunciará a instalação do Conselho de Participação Social da Presidência da República e dará posse aos seus integrantes. Instituído em 2011, o Fórum Interconselhos foi interrompido em 2017. A iniciativa atende à determinação do governo federal de ampliar a participação da sociedade nas decisões de investimento dos recursos públicos nos próximos anos.
No fórum desta terça-feira, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, foi o primeiro a discursar e explicou como funcionará o plano. O planejamento participativo será composto de 3 fóruns como esse, interconselhos, de 27 plenárias em todos os estados da federação, que se Deus me der saúde e a Simone, nós estaremos em todas as plenárias nos 27 estados da federação e teremos a maior plataforma, Júlio, de participação pela internet já vista no Brasil, para possibilitar que todos e todas, brasileiros e brasileiras que queiram participar e botar suas impressões digitais no governo do Brasil, possam ter acesso e assim fazer. Em outra fala, Macedo ainda criticou a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então foi plantado nesses 4 anos violência, intolerância e hoje acontece no Brasil cenas terríveis como nós estamos vivenciando. De crianças sendo assassinadas com machadinhas, de meninos querendo atirar em outros coleguinhas. Então, esse tipo de situação nós temos que enfrentar. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, também reprovou o governo de Bolsonaro, chamando-o de antigo capataz. Sabe por quê? Porque nós passamos 4 anos com o antigo capataz que não sabia para onde ir, porque ele não tinha uma carta náutica, ele não tinha nada para dizer qual era o rumo. Para onde levar o Brasil, qual era o caminho, qual era o norte para seguir, para colocar o Brasil nos eixos e entregar o Brasil à população brasileira a um porto seguro. Tebet ainda reiterou que o antigo governo deixou um déficit de 230 bilhões de reais. Um governo que não planejou e por não planejar, deixou um déficit para nós pagarmos a conta o ano passado para esse ano de 230 bilhões de reais. E pasmem, eles deixou um déficit de 230 bilhões para pagar, tendo ficado 6 anos sem atualizar o valor do repasse do valor da merenda escolar para as nossas crianças. O Nacional de Segurança vai atuar em ações da Polícia Federal na terra indígena Yanomami, em Roraima. O Ministério da Justiça autorizou o uso da Força Nacional para apoiar ações da Polícia Federal na terra indígena Yanomami. A atuação da Força Nacional será por 90 dias. Os agentes vão apoiar serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, em caráter episódico e planejado. A terra indígena Yanomami passa por uma crise sem precedentes, com casos de desnutrição severa e malária. Em 21 de janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi até Boa Vista para visitar a região. Na época, o Ministério da Saúde declarou emergência de saúde pública no território indígena. A presidente da FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, Joênia Wapichana, disse no fim de março que a proteção territorial e retirada de garimpeiros, além da aplicação correta de recursos, eram ações fundamentais para salvaguardar os indígenas da etnia Yanomami. A Associação de Ucranianos em Portugal entregará uma carta ao presidente Lula. Eles estão incomodados com as recentes declarações do mandatário brasileiro sobre a guerra, do leste europeu. A visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Portugal, agendada para 21 a 25 de abril, é alvo de protestos de parlamentares portugueses e cidadãos ucranianos que vivem no país. Declarações do chefe do executivo brasileiro sobre a guerra na Ucrânia causaram insatisfação e tiveram grande repercussão na mídia lusitana. O presidente da Associação dos Ucranianos em Portugal, Paulo Sadokia, disse que está redigindo uma carta que deve ser entregue a Lula durante a visita e afirmou que planeja fazer uma manifestação no período. Em fevereiro, o líder do partido de direita Chega, André Ventura, diz que Lula não vai ter vida fácil e facilitada durante a visita ao país. No último sábado, dia 15, a sigla publicou uma convocação para o ato nas redes sociais com a frase "Lugar de ladrão é na prisão", em destaque. Questionado, o presidente lusitano Marcelo Rebelo de Souza disse que não se arrepende de ter convidado seu homólogo brasileiro
para ir a Portugal e listou o histórico das posições do Brasil sobre a guerra na Ucrânia. E depois do intervalo, o polêmico Foro de São Paulo fará sua primeira reunião após pandemia. Cerimônias relembram os 27 anos do massacre de Eldorado de Carajás, no Pará. O RB Notícias volta daqui a pouquinho com essas e outras informações. Até já.